Boa noite. Começa neste momento nos estúdios da Band em São Paulo o primeiro debate entre candidatos à presidência da República em 2018. A 59 dias do primeiro turno das eleições, a Band renova uma tradição de 30 anos e abre espaço para a discussão de ideias e propostas entre os postulantes ao cargo mais importante do país. Em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço a presença dos seguintes candidatos que aparecem em ordem definida em sorteio. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Ciro Gomes, do PDT. Também foi convidado o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele está impedido pela Justiça de participar. O programa é transmitido ao vivo pelo Band News TV e pelas rádios Bandeirantes e Band News FM. O público ainda pode acompanhar pelo aplicativo da Band e pelo YouTube, numa parceria exclusiva, acessando o canal Band Jornalismo. Este debate também vai contar com uma novidade tecnológica inédita no Brasil. A Band montou um estúdio digital junto com o Google que vai fornecer a jornalistas, convidados e aos eleitores dados de como o país reage minuto a minuto durante o debate, que será dividido em 5 blocos. Neste primeiro bloco, os participantes começam respondendo a uma mesma questão sugerida por leitores do jornal Metro. A seguir, sempre em ordem sorteada, começa o confronto direto. Em caso de ofensa pessoal ou moral, um direito de resposta pode ser pedido pelo candidato ofendido assim que terminar o tempo de quem estiver com a palavra. Uma comissão presente na Band, formada por 2 advogados e um jornalista, avaliará a solicitação. Para escolher a pergunta que vai abrir este debate, a Band recorreu aos milhares de leitores do Metro Jornal. Eles enviaram centenas de sugestões e o tema predominante foi emprego. O desafio colocado diante do próximo presidente da República tem um número dramático. O Brasil de hoje tem mais de 13 milhões de desempregados. A pergunta indicada pelos leitores do Metro Jornal, que pedem respostas objetivas, é esta: se eleito, que primeira medida tomará para estimular a contratação de trabalhadores? Como essa medida será implementada e a partir de quando? E de onde virão os recursos para que ela seja bem-sucedida? Por ordem de sorteio, o candidato Álvaro Dias abre a série de respostas. O senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite, Brasil. Antes de responder a pergunta, eu devo me apresentar. Eu nasci aqui em São Paulo, no interior, em Quatá, na roça, filho de um agricultor, Silvino e Dona Helena. Passo a passo cheguei aqui. Sou senador, eleito com quase 80% dos votos do meu estado. Fui governador com 72% dos votos. Em meio ao governo, alcançava aprovação de 90% e, ao final, a Folha de São Paulo estampou em manchete que eu era o governador mais popular do país. Por quê? Reforma administrativa, saneamento financeiro, combate à corrupção. Prendi, usando a prisão administrativa, 28 ladrões de dinheiro público. Anulei licitações fraudulentas, acabando com o cartel. Combati privilégios, mas abri mão dos meus privilégios. Como governador, teria direito a uma aposentadoria, teto, que me daria, nesses 27 anos, até agora, 10 milhões de reais. Uma mega sena. Abri mão também do auxílio moradia, da verba indenizatória. Em 6 anos seriam 2 milhões de reais de economia. Mais uma mega sena. Mas vou continuar combatendo os privilégios e combatendo a corrupção. Por isso já convidei publicamente o juiz Sérgio Moro para... Senador, eu peço que o senhor observe pelos monitores que o seu tempo esgotou-se. Eram, como dito no início, 1 minuto e meio. Já correram, enfim, já correu esse 1 minuto e meio. Eu vou passar pela ordem do debate ao Cabo Daciolo para que responda a pergunta formulada pelos leitores do Metro Jornal sobre que medidas tomará para enfrentar o desemprego.
Glória a Deus, glória a Deus. Eu chamo a atenção, e boa noite ao povo brasileiro, eu chamo a atenção da resposta do candidato ao lado, que falou e não foi dito nada aqui. E essa aqui, e aí você pode olhar aqui o quadro do debate hoje, essa aqui representa a velha política do Brasil. Eu tenho um candidato à minha direita que tem mais de 50 anos de vida pública. À minha esquerda eu tenho Alckmin com 46 anos de vida pública. Um pouquinho além, eu tenho a deputada Marina, com todo respeito, 30 anos de vida pública. Mais à frente eu tenho Bolsonaro com 30 anos de vida pública, e aí eu vou deixar para um próximo momento falar de Henrique Meirelles de Boulos, mas eu vou para o Ciro, que tem 36 anos de vida pública. Chega, chega. Essa é a velha política que engana o povo e que chega nesse momento, eles sabem tudo, eles têm solução para tudo, eles falam tudo, mas não mudam nada. E nesse exato momento o povo brasileiro, a nação brasileira tem a oportunidade de mudar e transformar e trazer um novo para a nação. Mudar eu tenho que investir em educação, botar trabalho para o povo, eu tenho que investir em educação, entrar em ciência e tecnologia, em institutos federais, capacitar e preparar a mão de obra. A partir daí, eu baixo o juro, retiro os impostos, vai oxigenar o país, automaticamente o mercado vai se abrir e nós vamos empregar esse povo. Quero deixar bem claro e lembrar a todos que tem o direito do povo. Existe um direito que está dentro da Constituição Federal, no artigo 6º, que vai falar dos direitos sociais. Você tem o direito ao trabalho e eu vou te dar o trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bem, na sequência, responde agora o candidato Geraldo Alckmin. Eu gostaria de reiterar que os leitores do Metro Jornal explicitamente solicitaram respostas objetivas à questão do desemprego. Se eleito, que primeira medida tomará para estimular a contratação de trabalhadores, como essa medida será implementada e a partir de quando e de onde virão os recursos para que ela seja bem-sucedida. Por favor, candidato Geraldo Alckmin. Quero cumprimentá-lo, Boixá, cumprimentar a candidata, os candidatos, em especial vocês, mulheres e homens que nos assistem. Esta é a questão central, voltar o Brasil a voltar a gerar emprego e renda. O Brasil precisa crescer. Para poder crescer, precisa ter investimento. E investimento é confiança. Então, as primeiras medidas nossas serão pelo lado fiscal, sem aumentar impostos, reduzir despesa para zerar o déficit em menos de 2 anos. Segunda medida, simplificação tributária. Simplificar, desburocratizar, destravar a economia. A terceira, abertura econômica. Os países que passaram de renda média para renda mais alta, todos eles tiveram na abertura da economia um papel fundamental. Fazer acordos comerciais, entrar no TPP, na Aliança do Pacífico, junto com o Japão, os países asiáticos, reduzir custo Brasil. O Brasil ficou caro e por isso perdeu competitividade. O Brasil da década de 30 até a década de 80 foi o país que mais cresceu no mundo. Ele precisa voltar a crescer forte, melhorar o poder de compra, o salário mínimo, a renda da nossa população. Essa é a nossa prioridade. Educação básica, começando lá na infância, no ensino infantil até a pesquisa e a inovação. Candidata Marina Silva. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, cumprimentar a você, Boixá, e todos os demais que estão aqui nesse debate conosco, os outros candidatos. Estamos aqui novamente depois de 4 anos e eu retorno aqui com a clareza de que o nosso país tem problemas muito graves a serem enfrentados. Um deles, sem dúvida, é o problema do desemprego. Mas há 4 anos atrás, Boixá, nós estávamos aqui e foi anunciado pela própria Band que a questão da criminalidade estava e as mortes violentas em torno de 59 mil pessoas por ano. Nós chegamos ao dia de hoje e temos 63 mil pessoas assassinadas, um país que tem 13 milhões de desempregados e, com justa razão, pergunta sobre o emprego. Para ter emprego é preciso ter investimento, para ter investimento é preciso recuperar credibilidade, para ter credibilidade é preciso ter uma mudança profunda nesse país, porque aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. E, com certeza, eu que sei o que é não ter um emprego, porque tive que passar pela fresta do desemprego como mulher, como jovem, como alguém que viu diante de si
a dificuldade para alimentar sua família, eu tenho compromisso em fazer esse país voltar a crescer para que ele possa gerar emprego, renda e vida digna, integrando o nosso país ao desafio da sustentabilidade social. Candidato Jair Bolsonaro. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e ao Sistema Band. Daciolo, eu tenho, na verdade, 46 anos de serviço público, 16 de Exército Brasileiro, com muita honra. A nossa missão aqui é mais que dar esperança para o povo, é dar certeza que faremos um governo realmente diferente. Nunca integrei o Executivo. Entre outras medidas, o Brasil precisa voltar a fazer comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Precisa agregar valor naquilo que tem, não só em seu subsolo, bem como produtos do campo. O Brasil precisa ser desburocratizado. É um cipoal de leis que estimula qualquer um a abrir qualquer empresa. Tem que ser desregulamentado. Todos nós sabemos que o salário do Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. A classe empresarial tem dito também, e o que eu vou falar aqui é para perder voto, mas eu não quero ganhar eleições e não poder governar. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Eu acredito que com essas medidas iniciais, além de atacarmos de frente a questão da violência, nós possamos fazer voltar no Brasil o emprego. Candidato Guilherme Boulos. Boa noite Boechat, boa noite candidatos, boa noite a todos e todas que nos assistem na sua casa. Boa noite ao ex-presidente Lula, que deveria estar aqui, mas está preso injustamente em Curitiba, enquanto o Temer está solto lá em Brasília. Eu sou Guilherme Boulos, sou candidato do PSOL, partido de Marielle Franco. Sou candidato para mudar toda essa esculhambação que hoje nós vemos na política, com privilégios e com uma desigualdade social brutal no nosso país. A nossa primeira medida, tomando posse como presidente da República do Brasil, vai ser revogar as medidas tomadas por esse governo do Temer. Reforma trabalhista, que agravou a situação dos trabalhadores e retirou direitos. Reforma da Previdência, que tentaram aprovar e nós não vamos deixar fazer. Também a Emenda Constitucional 95, que corta investimentos sociais. Nenhum país nunca saiu da crise sem investimento público. Nós vamos retomar investimento público com o programa Levanta Brasil, gerando emprego com investimento em infraestrutura, saúde, educação e moradia. Para isso, vai ter que mexer nos privilégios dos mais ricos. Nós vamos fazer uma reforma tributária, porque hoje no Brasil, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Trabalhador e classe média é que sustentam o Estado brasileiro. Você que está nos assistindo, que tem um carro, pague IPVA. Quem tem um jatinho, um helicóptero, como alguns candidatos que estão aqui, não paga R$1 de imposto. Nós vamos acabar com essa esculhambação que representa hoje a desigualdade e os privilégios do nosso país. O próximo, pela sequência sorteada, é o candidato Henrique Meirelles. Boa noite, Boechat, boa noite, demais candidatos, e boa noite para você que está nos ouvindo. Eu tenho que me apresentar porque nunca fui candidato a presidente da República, não exerci nenhum mandato, mas me dediquei muitos anos ao serviço público. Eu comecei a vida no setor privado, cheguei a presidente de uma grande organização internacional, voltei ao Brasil e logo em seguida assumi o Banco Central. E neste período nós fizemos aquilo que está no seu interesse, que fez a pergunta. Nós criamos emprego, criamos estabilidade na economia, os investimentos aumentaram e o Brasil criou, em 8 anos, cerca de 10 milhões de empregos. Voltei ao governo, depois na Fazenda, e lá tiramos o Brasil da maior recessão da história, quando estava destruindo o emprego sistematicamente, às vezes mais de 1 milhão de empregos por ano. Voltamos a criar e o Brasil criou 2 milhões de empregos. Portanto, qual é a solução para a sua pergunta? Muito simples. Ao contrário do que muitos aqui pensam, não se cria emprego no grito. Se cria emprego com a política econômica correta, no momento em que assumirmos a presidência, a confiança aumenta, como já aconteceu, o Brasil vai ter investimento, vai crescer e gerar emprego.
Encerrando essa sequência de respostas, a pergunta elaborada pelos leitores do Metro Jornal, o candidato Ciro Gomes. Boa noite, Boechat. Boa noite a todos os meus ilustres concorrentes. Boa noite à família brasileira, que apesar de já estar muito tarde para os trabalhadores, ainda está tendo a paciência de nos assistir. Eu tenho uma proposta de gerar, no primeiro ano de governo, enquanto a gente cuida das reformas estruturais, 2 milhões de empregos. O caminho, basicamente, é consertar os motores do desenvolvimento, que estão praticamente todos estrangulados, e eu posso demonstrar. O consumo das famílias é um dos motores importantes. Hoje, o Brasil tem 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Eu vou ajudar a pagar essas dívidas e limpar o nome dos brasileiros para que eles voltem a consumir. O empresariado brasileiro está colapsado, dívida 2 trilhões, quase 600 bilhões a caminho de crédito e recuperação duvidosa, ou seja, não dá conta de pagar. Vou descartelizar o sistema financeiro, que no Brasil, em 5 bancos, concentra 85% de todas as operações. Consertar as contas públicas, e vou começar com as 7.507 obras que estão paradas, pelas mais diversas razões, todas burocráticas. Isso aí é o que emprega rapidamente pessoas com dificuldade de qualificação. E, por fim, o Brasil voltará comigo a ter uma política industrial e de comércio exterior que não alimente essas ilusões que o meu amigo Alckmin acredita, de que nós, expondo o Brasil a uma competição internacional, vamos melhorar de vida. Ora, lá fora se financia a zero, o Brasil se financia a 40% de juro. Lá fora tem sofisticação tecnológica, o Brasil está se atrasando pesadamente. Muito bem, concluída a primeira sequência do debate de hoje, com respostas de todos os candidatos às perguntas elaboradas pelo Metro Jornal, nós vamos agora começar o confronto direto, também em ordem previamente sorteada. Os candidatos vão escolher um oponente a quem perguntarão. Cada um pode ser escolhido até 3 vezes. Os tempos definidos nas regras são de 30 segundos. Peço aos candidatos que observem os monitores, que dão a contagem regressiva de tempo. 30 segundos. A pergunta, 1 minuto e meio. A pergunta, 30 segundos, 1 minuto e meio para a resposta. Em seguida vem a réplica e tréplica, cada uma com 45 segundos. Pelo sorteio prévio, quem começa a rodada, indicando livremente quem vai responder, é o candidato Guilherme Boulos. Eu vou perguntar para o Jair Bolsonaro. Pois não, sua pergunta. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Eu pensei que vier discutir política nacional aqui. A senhora Valderice, é uma funcionária minha que mora em Angra dos Reis, ganha 2 mil por mês. Quando a Folha de São Paulo foi lá e não achou, botou em manchete no dia seguinte que ela era fantasma. Só que em boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de dezembro, ela estava de férias, do final de dezembro até final de janeiro. A Val é essa senhora, humilde, trabalhadora, numa vila histórica de Mambucaba de pessoas pobres, humildes, mas trabalhadores. E essa senhora sempre prestou um serviço a mim naquele local longe, não é Angra dos Reis, chama-se Vila Histórica de Angra dos Reis. O tocante a patrimônios, o Ministério Público já me investigou, revirou a minha vida de perna para o ar. Inclusive, o senhor Janot declarou que todos os meus imóveis são compatíveis. Quanto a filhos, eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. E meus filhos fazem um trabalho a contento na política. Nunca estive metido no poder executivo, nunca fui ministro, secretário. Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer. E me orgulho, sim, da minha honestidade. E não dos atos de invadir propriedade privada dos outros, que trabalhou e suou muito para conseguir aquele patrimônio e vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. Olha, Bolsonaro esqueceu de dizer algumas coisas a respeito da Val, né? A Val é funcionária fantasma do gabinete dele, que, junto com o marido dela, Edenilson, tem a responsabilidade de cuidar dos cachorros do Bolsonaro numa das casas dele em Angra dos Reis. Agora, o problema não é a Val.
não é? A Val é vítima de políticos como Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Recebeu auxílio moradia tendo casa, aliás, tem a proeza de, em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Auxílio moradia está previsto em lei. Se é imoral, é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora, eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá. Pode passar para outra pergunta. O candidato Bolsonaro abriu mão de seu tempo, parte dele, na sequência, de acordo com o sorteio prévio. Quem pergunta é o candidato Ciro Gomes. Candidato. Eu vou perguntar ao governador Geraldo Alckmin. Governador, nada pessoal, somos bons amigos a longa data, apenas para discutir modelo de economia. O seu partido, o PSDB, que o senhor preside, votou a favor da reforma trabalhista. O Brasil tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas, mais de 32 milhões de brasileiros empurrados para viver de bico, sem qualquer proteção. E essa reforma trabalhista veio agravar terrivelmente a situação do nosso povo. O senhor pretende manter essa reforma trabalhista? Olha, cumprimentar o Ciro, meu conterrâneo da minha cidade natal, e dizer que sou favorável à reforma trabalhista. Ela foi um avanço, o grande desafio não só do Brasil, mas no mundo inteiro, é emprego e renda, que é evidente que a tecnologia permite produzir mais com menos gente. Nós tínhamos uma legislação do século passado, autárquica de cima para baixo, passamos a ter uma relação moderna. O que nós tínhamos era um grande cartório, 17 mil sindicatos no Brasil. Aliás, o mais estranho é que são 11.500 de trabalhadores e mais de 5 mil sindicatos patronais. Isso era um verdadeiro cartório mantido com imposto sindical. A maioria, inclusive, não fez nem convenção coletiva. Nós vamos, sim, prestigiar aqueles sindicatos que representam os trabalhadores, defender os direitos do trabalhador. O caso das mulheres grávidas, por exemplo, merece uma correção, mas a mudança da reforma trabalhista é necessária. Depois queria também dizer em relação à abertura comercial. Eu coloquei claramente a abertura comercial com agenda de competitividade. Nós vamos simplificar o modelo tributário brasileiro de 5 tributos para um imposto de valor agregado e reduzir imposto corporativo. Nossa discordância é absolutamente profunda. Essa reforma trabalhista que o PSDB aprovou, proposta pelo Michel Temer, introduziu no mundo do trabalho brasileiro muita insegurança, muito medo do futuro. E essa selvageria nunca fez país nenhum do mundo civilizado prosperar. O país mais competitivo do mundo, brasileiro, meu irmão, minha irmã, é a Alemanha. Será que é por acaso que ali se paga o maior salário hora do mundo? A China, que já deu valor a salário baixo, passou o Brasil em matéria de custo por hora trabalhada. Ou seja, é um erro grave, eu vou ter que corrigir isso. Não dá para 500 mil pessoas, do dia que ela entrou para cá, estarem desempregadas e no trabalho intermitente, e agora dizer que vai corrigir, porque é uma aberração que todo o povo brasileiro está percebendo. Sua tréplica. Olha, eu mantenho a posição, a reforma trabalhista foi necessária, vai estimular mais emprego, ela moderniza as relações de trabalho, estimula o emprego, agora acaba com o cartório. Agora, quero dizer também aos trabalhadores, às trabalhadoras, você que está nos assistindo, que é CLT, que tem fundo de garantia da agricultura, da indústria, do comércio, dos serviços, do turismo, que eu vou fazer justiça aos trabalhadores. O FGTS não vai ser surrupiado, como foram nos últimos 10 anos. Vai ser corrigido pela TLP. Hoje o FGTS é muito menos que a inflação, que é a poupança do nosso trabalhador. O próximo a perguntar e a escolher quem vai responder é o candidato Cabo Daciolo. Peço que o senhor observe o cronômetro. Está ótimo. Eu falo com o senhor Alckmin. A minha pergunta é, nós sabemos que um dos grandes problemas da nação são os bancos, os banqueiros, com juros muito altos.
A minha pergunta é o que fazer para baixar juros? Outra, na sequência, o senhor está aí no partido, uma coligação de vários partidos, 9 partidos juntos. Outros amigos aqui presentes também tentaram. O senhor saiu feliz que foi vitorioso. Não sei se esse resultado é feliz ou tristeza. O senhor tem 5 minutos para fazer a pergunta. Ótimo. E as urnas eletrônicas, o que o senhor tem a me falar delas? Olha, primeiro em relação, candidato Cabo Daciolo, primeiro em relação à questão dos bancos. Não há dúvida, eu disse aqui no começo que o Brasil é um país caro, ficou extremamente caro e por isso perdeu competitividade. Um carro no Brasil é muitas vezes mais caro que nos Estados Unidos, o minuto do celular e o spread bancário é 4 vezes o mundo. Nós precisamos agir nas causas do problema, competitividade. O nosso modelo está muito concentrado, a minha proposta é abrir, desregulamentar, ter mais bancos disputando. Os Estados Unidos tem 4.000 bancos, 4.000 bancos. Lei geral de garantias, cadastro positivo, como foi votado agora na Câmara Federal, outras formas de crédito, como cooperativas de crédito, fintechs, que também são importantes, e o crédito é necessário para o Brasil crescer. O Brasil tem em torno de menos de 60% do PIB de crédito. O Chile, nosso vizinho, tem mais de 100% do PIB de oferta de crédito. Nós vamos trabalhar nas causas para poder reduzir os juros no Brasil. Em relação à questão da urna eletrônica, eu não tenho nenhuma razão para duvidar dela. Eu acho que as outras eleições já ocorreram dessa forma e foram muito bem. O Brasil até é um bom exemplo para o mundo. Sua réplica. Atenção, povo brasileiro, nação brasileira. Visualize o discurso, olhe o discurso passado, são sempre os mesmos discursos. Os juros no Brasil é dos maiores do mundo, não tomam nenhuma providência e um dos grandes problemas da nação são os banqueiros. Quanto às urnas eletrônicas, nós somos o único país onde os votos não existe o voto impresso no mundo, é a nação brasileira. E temos a nação brasileira, quero falar com todos aqui, o povo brasileiro, que nós precisamos mergulhar e trabalhar para que nós possamos ter o voto em cédulas, porque existe fraude nas urnas eletrônicas provadas. Então isso é preocupante, é muito preocupante para o cenário da nossa democracia, porque pilares da República estão sendo quebrados, tem que ser contabilizados os votos. Olha, quero reiterar aqui a importância da questão do crédito para a geração de empregos no nosso país. Essa é uma questão central. O spread bancário é absurdamente alto e nós vamos agir no sentido de desregulamentar, abrir, trazer mais players, trazer mais bancos para disputar. Na economia de mercado, o Estado tem que garantir a competição. Compete, garante a competição. E é isso que nós vamos fazer. E melhorar a questão fiscal, porque com uma dívida de mais de 5 trilhões de reais do governo geral, dívida bruta, é evidente que isso também é uma situação extremamente grave. Com um bom ajuste fiscal, com boa competição, nós vamos ter juros mais baratos. O próximo a perguntar é o candidato Álvaro Dias. Candidato, por favor. Deputado Jair, infelizmente a mortalidade infantil voltou a crescer. Os crimes contra a mulher da mesma forma. 8% de estupros a mais nesse ano em relação ao ano passado. A violência atingindo mulheres trabalhadoras. Salários injustos. Há aqueles que entendem que mulher e homem não podem receber o mesmo salário. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Primeiro, salário. Mais um rótulo que botaram na minha conta. O PT é o partido que mais me ataca nessa área. Ficaram 13 anos no governo e nada decidiram. Agora, o Estado deve interferir nessa área? O serviço público já é igual. Quanto à mortalidade infantil, sabemos que muitas medidas têm que ser tomadas. Começar com o saneamento básico, entre tantas e tantas outras. A questão de estupro em mulheres. Eu tenho um projeto de lei que visa a castração química voluntária para
ou condenado requerer progressão de pena. Lamentavelmente, a bancada feminina de esquerda na Câmara é contrário a isso daí. Eu acredito que, se aprovasse isso, nós inibiríamos, e muito, essa violência contra a mulher. Voltando à questão do salário. Tem muito local que mulher ganha mais do que homem. Deveríamos, então, lutar para diminuir o salário dessas mulheres competentes? Repito, o Estado não deve interferir nessa área. Quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil. A réplica do candidato Álvaro Dias são 45 segundos, candidato. Não basta defendermos os direitos das mulheres. Há poucos dias, São Paulo assistiu um crime hediondo com uma policial sendo violentamente assassinada. Seria um absurdo se ela recebesse um salário inferior do que os seus colegas policiais homens. É preciso protagonismo, participação econômica, estratégia de participação política. Nós valorizamos as mulheres. A nossa presidente Renata Abreu é um exemplo da valorização das mulheres no nosso partido. Ana Paula Oliveira, economista, cuida do nosso programa econômico, é mais um exemplo de mulher valorizada no nosso partido e na nossa proposta de governo para o país. Eu vou pedir ao candidato Álvaro Dias que observe os monitores de tempo, candidato, por gentileza. Para concluir, então, este embate, a tréplica, 45 segundos, candidato Bolsonaro. Acho que não tem que partir para a tréplica, acho que chegamos num acordo, né? O Estado não pode interferir nessa questão. Agora, a mulher tem que ser valorizada, sim. Hoje em dia, em muitas áreas de concurso público, passa mais mulheres do que homens. Em outras provas também, básico, a gente vê que mulher tirando uma nota maior do que homem. Elas estão melhores do que nós. Brevemente, nós que estaremos querendo um salário igual a dela, com toda certeza. O próximo a perguntar é o candidato Geraldo Alckmin. O senhor escolhe a quem vai perguntar, candidato, por favor. Olha, até pela relevância do tema, eu vou continuar no tema da saúde. Queria perguntar à candidata Marina Silva. Nós temos hoje no Brasil avanços importantes na área da tecnologia, da saúde. O Brasil, que a expectativa de vida era 43 anos de idade, hoje é 76 anos de idade, avançamos, mas temos uma grande dificuldade de acesso no SUS. Qual a sua proposta, candidata, para melhorar o Sistema Único de Saúde? Primeiro, de fato, nós temos um Sistema Único de Saúde que é muito importante e uma grande contribuição da Constituição de 88, mas hoje ele está completamente sucateado porque não foi adequadamente implementado e há um preço muito alto que a população brasileira paga em função de não ter atendimento básico, de não ter funcionamento de postos de saúde, falta de remédio e, sobretudo, em função de que a população mais pobre, sobretudo as mulheres, é as que ficam mais prejudicadas pela falta do atendimento digno de saúde. O que nós vamos fazer é implementar adequadamente o Sistema Único de Saúde, fazendo com que o Sistema Único de Saúde possa fazer os atendimentos nas instâncias e nas modalidades a que ele foi concebido. O atendimento básico com postos de saúde, os médicos da família, o atendimento de média complexidade, que infelizmente não funciona adequadamente, e o atendimento de alta complexidade, fazendo com que a saúde privada, que é a saúde complementar, também possa ser reestruturada, mas, sobretudo, com foco na implementação do sistema como ele deve ser, com mais recursos, melhor gerenciado e, sobretudo, valorizando a saúde da família, que é onde a gente evita a maioria das doenças. Olha, até pelo fato de ser médico, é meu dever trabalhar para melhorar a saúde, que é hoje uma das principais queixas da população. Nós vamos avançar no saneamento básico. Uma das
causas dessa espetacular ganho de vida no Brasil foi água tratada, avançar no saneamento básico, dizer aos prefeitos que nós vamos reverter todo o dinheiro do PASEP, do COFINS, para investir em saneamento básico, a rede hospitalar, como fizemos em São Paulo, 16 novos hospitais, e ela tem razão, os ambulatórios de especialidades de alta resolutividade, como os AMES que fizemos aqui também no Estado. E investir muito na prevenção através do atendimento primário. A saúde básica é fundamental, mas é interessante que entra governo e sai governo e as promessas são as mesmas. Hoje a população brasileira, a maior parte não tem esgoto tratado e uma grande quantidade de crianças que são acometidas por problemas de saúde é em função da falta de tratamento de esgoto, que o PSDB, durante os anos em que ficou no governo, não deu conta, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil, quando não aumentou os recursos para o saneamento básico. E hoje, uma boa parte da nossa população padece, de fato, de problemas de saúde em função da falta do mínimo. O SUS deve ser complementado, inclusive, com políticos que cumpram com suas promessas. Candidato Jair Bolsonaro, sua pergunta e para quem vai perguntar. O senhor Álvaro Dias. Senador, o senhor tem um trabalho que eu vejo no parlamento, nos parabéns inclusive, para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá, é dinheiro emprestado para outros países que dificilmente nós receberemos de volta, é dinheiro aqui emprestado para amigos do rei com juros baixíssimos, e o senhor escolheu um vice, né, que vem de lá. Né? Esse vice vem com a mesma proposta do senhor? O senhor já tem algo de concreto em ele vir de lá, para realmente mostrar à sociedade para onde está indo esse dinheiro, que é nosso, que é da população? Eu acho que esse trabalho, elogio a Vossa Excelência mais uma vez, é excepcional, mas com o reforço do vice agora. Não, só para concluir. Reforço do vice, esse trabalho facilitará? Aqui aos candidatos, eu não vou me basear no cronômetro como se fosse um juiz de futebol terminando um jogo. Os senhores naturalmente têm uma flexibilidade para concluir um raciocínio, estendê-lo por mais. Peço que observem aí uma moderação, senão a gente estoura o tempo. Candidato. Sem dúvida. O meu vice-economista do ano, Paulo Rabelo de Castro, vem em razão da convergência das nossas propostas. Quando ele esteve no BNDES, e foi por muito pouco tempo, começou a mudar a realidade. Como o Brasil sabe, o governo, com a sua contabilidade criativa e a sua política econômica equivocada, transferiu ao BNDES do Tesouro Nacional 478 bilhões, completando com recursos do FAT, PIS, PASEP, 716 bilhões transferidos a outras nações através de grandes empreiteiras que realizaram obras em Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, ao invés de investir no Brasil, gerando empregos e melhorando a nossa infraestrutura e a nossa logística. Nós, no governo, não permitiremos que o BNDES empreste, sobretudo, para nações comandadas por ditadores corruptos e sanguinários que esmagam os seus povos na miséria. Os recursos do BNDES não construirão metrô na Venezuela. Poderão construir metrô em Belo Horizonte, poderão despoluir o Rio Tietê, despoluir a Baía da Guanabara, através das parcerias públicos-privadas, com a alavancagem do BNDES, que é um grande banco capaz de alavancar o desenvolvimento do país. Realmente, lá é um foco de corrupção, de desmando, onde impera também a indicação política. Com toda certeza, Vossa Excelência não adotaria essa política caso chegasse lá, e creio eu que deveria ser o compromisso de todos, para nós começarmos realmente a diagnosticar os problemas do nosso Brasil, de modo que nós possamos ter esperança que, por parte de nós, que porventura venha ocupar a chefia do governo, realmente trate com o devido zelo um banco de fomento tão importante como esse. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que o Brasil está de parabéns se essa proposta for à frente a partir do próximo governo. Na verdade, é preciso que o brasileiro abra o olho.
Com esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, esse sistema do balcão de negócios, corrupto e incompetente, matriz de governos incompetentes, sistema instalado em Brasília, transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção, puxando para baixo a qualidade da administração pública brasileira. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Por isso, a mudança do sistema se chama refundação da República, que é a nossa principal proposta. Candidata Marina Silva, sua pergunta e quem vai responder, por favor. O governador Geraldo Alckmin. Governador, o senhor diz que é candidato à presidência da República porque quer mudar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. No entanto, o senhor fez aliança com o Centrão, que é a base de sustentação do governo Michel Temer, que tem sido responsável pela maior parte das mazelas que esse país enfrenta e que tem, alguns deles, assaltado o povo brasileiro. O senhor acha que isso é fazer mudança? Olha, quero dizer à candidata Marina de que nós temos no Brasil um quadro pluripartidário, multipartidário. Todo mundo sabe disso. São 35 partidos, 25 partidos com representação na Câmara Federal. Nós construímos uma aliança com partidos do centro para aprovar rapidamente, no comecinho do ano, as reformas que a população precisa. O presidente Kennedy dizia que a mudança é a lei da vida. Nós temos que mudar rápido, sair desse marasmo. Para isso precisa ter maioria, para poder apresentar e votar essas reformas. Simplificação tributária. Eu pretendo reduzir 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, num único IVA, no Imposto de Valor Agregado. Reforma do Estado, tirar das costas da população brasileira um Estado inchado, com desperdício, reduzir ministérios, simplificar, desburocratizar, reforma previdenciária para acabar com privilégios, isso sim, e reforma política, para a gente poder ter voto distrital misto, chamado modelo alemão. Mas quero dizer que em todos os partidos nós temos ótimas pessoas. E o progressista me deu a vice-presidente, a candidata a vice-presidente, a senadora Ana Amélia, que é uma das pessoas mais respeitadas, mais admiradas. É isso que todos dizem. E é exatamente isso que prejudica o saneamento básico que você não tem. Porque as alianças são sempre por tempo de televisão, para se manter no poder ou para chegar a ele. E, às vezes, em nome de algumas pessoas que, de fato, são boas, se pega um condomínio inteiro daqueles que ficam assaltando os cofres públicos e que, em função disso, o Sistema Único de Saúde não funciona, o saneamento não é feito e tudo em nome da governabilidade. Só que não é uma governabilidade com base no programa, é com base no exercício puro e simples do poder. E é isso que nós temos que acabar. Aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. Sua tréplica, candidato. Olha, o nosso objetivo é rapidamente ajudar aquele que está desempregado, melhorar o salário, melhorar a vida das pessoas. A política é um caminho para a gente poder fazer as reformas que o Brasil precisa. A candidata Marina saiu do PV dizendo que era incompatível e fundou um partido novo, a Rede, e acabou coligando com o PV, virou compatível. Ela não está errada. Num quadro tão pluripartidário como o que nós estamos vivendo, as alianças são necessárias e nós a fazemos para poder implementar na prática. O problema não é só ganhar a eleição, a situação do Brasil é grave, mas é governar e governar bem. Candidato Henrique Meirelles, cabe ao senhor agora fazer a pergunta e escolher quem vai responder, mais o candidato Geraldo Alckmin, que já foi perguntado 3 vezes, portanto está excluído do rol de suas opções, por favor. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Álvaro Dias e dizer que eu, quando deixei o comando da economia em 2011,
O Brasil tinha criado cerca de 10 milhões de empregos no período em que eu estive no Banco Central. Estabilizamos a inflação, isso permitiu que a economia crescesse e 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. No governo seguinte, tudo desandou. Eu gostaria, candidato, que o senhor me explicasse e nos explicasse por que houve o fracasso do governo anterior. É o senhor que esteve lá que deveria ter a explicação, né? Passou por lá. Aliás, eu tenho algumas explicações. De 2003 a 2010, o senhor esteve no Banco Central e a taxa de juros Selic caminhou além dos 15% até 20%. A dívida pública brasileira cresceu de forma assustadora, de 1 trilhão e 300 para 5 trilhões 356, quase 80% do produto interno bruto. Os juros do cartão de crédito, durante o período em que o senhor comandou a economia do país, foi de 350% a 450% ao ano. E nós temos Portugal, por exemplo, como exemplo, em que os juros ficam em torno de 16%. O Banco Central português, no trimestre anterior, define a taxa do trimestre seguinte e lá vigora 16%. Aqui é uma exploração do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, com cartões de crédito cobrando taxas de juros astronômicas, porque é um monopólio. 4 grandes bancos definem as taxas de juros que cobram e o senhor, na presidência do Banco Central, apenas assistia esse espetáculo. A questão mais importante é que nós estamos vendo a questão de desinformação básica de alguns candidatos, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu gostaria de informar ao candidato Álvaro Dias é que eu não participei do governo anterior. Eu não fiz parte do governo da Dilma. E, portanto, já começou se enganando na resposta. A segunda questão básica é que a dívida pública ela não subiu como a percentagem da riqueza nacional, do PIB naquele período, mas, na realidade, ela caiu. E terceiro, que os juros cresceram enormemente no período anterior. No período que eu lá estive, eles caíram sistematicamente até o final. Tem muito trabalho a ser feito. Vamos voltar lá e resolver. Olha, abra o olho, povo brasileiro. A dívida não cresceu? Em 2016, 37 bilhões por mês. Em 2017, 39 bilhões por mês. Em 2018, 55 bilhões por mês. Que país é este? Onde vamos parar? Que administração de dívida é essa? Que ministro é esse? Que governo é esse? O que faremos com um país em que a população não tem noção do que fazem com o dinheiro do imposto que paga, muitas vezes, sem poder pagar? Essa foi a última resposta do primeiro bloco. Logo após o intervalo, é a vez de jornalistas do Grupo Bandeirantes perguntarem aos candidatos à presidência da República. Você vê aí imagens da sala digital aqui nos estúdios da Band, em São Paulo, onde convidados e jornalistas acompanham o debate. Olho no candidato, olho no voto, Band Eleições 2018.